dos Reis de Israel, capítulo 2, e o verso 36. Enquanto os irmãos localizam a referência, aqui eu registro a minha palavra de profundo agradecimento a Deus pela oportunidade de poder estar servindo a igreja com o ministério que a mim me foi confiado da sua palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 36. Ao pastor Adriano, recebeu a indicação do evangelista Wesley. Muito obrigado, pastor. Está aqui. Deus abençoe sua vida poderosamente. Em nome de Jesus, pastor Jairo, pastor Travasso, em nome do Senhor nosso Deus. Feliz em estar revendo também meu amigo aqui, pastor João Costa. Capítulo 2 e o verso 36 do primeiro livro dos Reis de Israel. Os que encontraram, posso ouvir um amém? Assim diz a palavra de Deus. Depois o rei mandou chamar a Simei e disse-lhe: edifica uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma e nem para outra parte. Amém. Pode tomar o seu assento. Muito obrigado. O primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 2, o autor desse livro, ele inicia dizendo que Davi dá conselhos a Salomão e morre. Existe um adágio, um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas nem todo lucro na vida vem em dinheiro. Existem lucros que vêm em aconselhamento. E esses conselhos de Davi estão divididos aqui em duas etapas: conselhos morais e conselhos espirituais. O conselho moral que Davi está dando ao seu filho Salomão, ele diz: eu vou pelo caminho de toda a gente. Está falando da sua morte. E ele diz: tu, porém, seja homem. Apesar de estarmos vivendo numa crise de masculinidade sem precedente na história da nossa nação, mas não foi nesse sentido que Davi estava se referindo ao seu filho, mas o sentido da sua bravura, seu poder de determinação, de não voltar com a sua palavra. E é importante que Salomão pudesse compreender isso, ter a certeza de que na condição de rei de Israel, a sua palavra precisava ser levada a sério no seu governo. Muito embora isso está sendo dito nos dias de Davi, mas não é uma palavra que foi inaugurada nos seus dias. A história bíblica e extra-bíblica revela que a palavra dos reis da época estava acima de qualquer suspeita. Por causa da palavra de um rei, Daniel foi submetido à cova dos leões. Por causa da palavra de um rei, o profeta João Batista teve a sua cabeça decapitada. Por causa da palavra de um rei, Jesus, José e Maria tiveram que se abrigar no Egito, porque o rei Herodes liberou uma liminar para que pudesse matar todas as crianças na sua faixa etária de idade. Ele estava incluso, e por causa da palavra de um rei. O segundo conselho que aparece no texto aqui são conselhos espirituais. Olha aqui na minha mão direita. Salomão ouve do seu pai dizendo: guarda o conselho, as ordenanças, os estatutos, os juízos e a lei de Deus. Em suma, Davi está dizendo para Salomão a importância de guardar no seu coração a palavra de Deus. Conselhos são algo teórico, mas Davi não estava sendo tão teórico nesse aconselhamento, ele também estava sendo prático, porque ele estava falando daquilo que lhe era próprio de uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Ele mesmo escreveu no Salmo 119, dizendo: bem-aventurado é o varão que trilha caminho reto. A ideia de trilho ali, a gente lembra de trem, e eu particularmente nunca vi um trilho saindo da frente do trem quando ele estava vindo, mas
constantemente nós presenciamos através da notícia televisionada de trens que descarrilharam da frente desse trilho e grande foi o desastre das famílias. Entretanto, a palavra de Deus, ela é o trilho, nós somos o trem da vida, que passamos todos os dias daqui para lá e de lá para cá. Podemos sair dos trilhos, mas a palavra que é o trilho vai permanecer firme no seu devido lugar. O que dizer do Salmo de número 1, escrito pelo salmista Davi, e que a gente considera como sendo o Salmo dos novos convertidos? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ele está falando de algo que lhe era prático. E aqui eu concluo dizendo que o Salmo 119, versículo de número 11, ele diz que escondeu a palavra de Deus nos depósitos do seu coração para não pecar contra o Senhor. Mas ele não apenas dá conselhos para o seu filho Salomão, mas ele também faz algumas observações. Ele vai dar alguns indicativos aqui de pessoas perigosas no seu governo. Ele menciona 4 nomes aqui. Eu quero ser extremamente dinâmico na minha leitura a respeito desses nomes para não tomar tempo. O primeiro deles é o sacerdote Abiatar, o segundo, Adonias, o terceiro, Joabe, e o quarto, Simei. Em uma outra oportunidade que Deus porventura nos der, falaremos sobre esses 3 personagens, mas eu me prendo aqui do personagem principal da minha exposição nessa noite, Simei. No versículo de número 36, onde lemos, o texto diz que quando Davi partiu para a eternidade e Salomão assumiu o governo, o texto diz que ele mandou chamar a Simei e disse: edifica-te uma casa em Jerusalém, habita nela, daí não saia nem para uma nem para outra parte, porque no dia que saíres e atravessares o ribeiro de Cedron, saiba de certo que o teu sangue será derramado sobre a tua cabeça. Aí você pergunta, pastor Romilson, mas quem foi esse Simei na Bíblia? Simei nada mais foi do que um ministro nos dias de Saul e também de Davi. Ele era da descendência de Saul, da descendência dos benjamitas, da tribo de Benjamim, e que por conta da ascensão de Davi, de hipótese alguma ele não queria aceitar que Davi tivesse reinando sobre Israel. Entretanto, o texto diz que na revolta de Absalão, no capítulo 15 e 16 de 2 Samuel, o 1 Samuel, o texto deixa claro, o texto deixa claro que ele se levanta para lançar alguns impropérios, palavras de maldições, de baixo calão, e como se não bastasse também apedrejar ao rei. Um dos seus soldados, a saber, Joabe, tentou arrancar a cabeça dele, porque, segundo a leitura de Joabe, não convinha que ele viesse, fazendo com que o rei pudesse redobrar o seu sofrimento. E o rei disse, não faças tal. Se Deus tem permitido que Absalão faça isso comigo, o que se faria desse filho de Benjamim? E ali ele recebeu o seu primeiro livramento de morte. No retorno da sua volta para Jerusalém, Davi então percebeu agora não mais aquele herói Simei, mas sim um homem numa cena patética, pedindo misericórdia, porque ele percebeu que Davi estava voltando para Jerusalém. E agora a sua vida mais uma vez foi poupada. Já nos dias de Salomão, ele foi mencionado pelo seu pai, porque o texto diz que ele guardava tudo isso no seu coração. E isso aqui desconstrói aquela expressão que diz que quem perdoa esquece, quem perdoa não esquece, ele lembra, mas não lembra com sentimento de vingança, mas fica registrado. E esse registro veio à tona, quando ele então partiu, deixou a observação. Davi então manda chamar e ele veio. Você imagina como foi que esse homem veio à frente de Salomão? Ele veio temendo, veio tremendo, preocupado, e Davi diz assim, olha, eu poderia muito bem tirar a sua vida, porque o verso 44 a 46, teu coração sabe as maldades que tu fizeste a meu pai Davi.
Todavia, eu não vou te matar, só que eu vou limitar os seus passos, eu vou colocar você para morar aqui em Jerusalém. Como eu disse aos irmãos, não se tratava de um plebeu, mas sim de um ministro. Então Salomão precisava dar toda uma estrutura para esse homem. E aparece aqui no verso de número 37 a seguir, as estruturas, a logística para manter esse ministro ali no governo. Primeiro, o rei deu para ele uma casa própria, como se vê no verso de número 36. Mandou o rei construir uma casa para Simei. Segundo, deu para ele jumentos. Jumento nos nossos dias nada mais é do que condução. Portanto, estamos falando aqui, se fosse hoje, de um carro para um ministro se locomover dentro de Jerusalém. Por outro lado, deu para ele também 2 escravos. Escravos aqui fala de mão de obra. Ele não podia colocar a mão dado o seu protagonismo na condição de ministro, mas o rei deu para ele pessoas que pudessem trabalhar para ele. E vejam, senhores, que aqui o Simei tem uma casa própria, tem pessoas para trabalhar para ele tem carro para se locomover, tudo que ele precisava para não sair de Jerusalém, o rei concedeu para ele sobre a palavra de não saia de Jerusalém. Só que Simei tem um problema. Simei não acha que Jerusalém é interessante para ele. Interessante para Simei é quebrar princípios, é sair de Jerusalém, é não valorizar a palavra do rei. E isso aqui, meus irmãos, vai revelar a intenção de Simei, porque o verso de número 38 e 39, vejam os senhores que o texto diz, depois de muito tempo, nada melhor do que o tempo para revelar quais são as motivações do coração de Simei. O rei sabe quais são as intenções de cada coração. Ele sabe quem está no reino pelo reino, e ele sabe quem está no reino como apropriadores dos bens do reino. Ele sabe quem está no reino como beneficiários do reino, e quem está no reino para morar no reino, vestir a camisa do reino e abraçar ao rei. E é impressionante como o rei diz assim, somente em Jerusalém, 14 quilômetros à frente ficava a cidade de Jericó, 38 a cidade da Galileia, e essas cidades circunvizinhas ali, mas o rei disse, eu quero você aqui. E Jerusalém, pastor Travasso, não é uma cidade grande, apesar de ser a capital de Israel, mas é uma pequena capital. Entretanto o rei disse, você não pode sair de Jerusalém sob nenhuma hipótese. Só que quando lemos Gênesis capítulo 13, o versículo 17, o texto diz que o Senhor Deus disse a Abraão, mede a terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei, diz o Senhor. Mas para Simei, Deus está dizendo, somente em Jerusalém. Para uns, ele vai dizer, você tem liberdade para ir e para vir, porque o seu coração está no rei. Mas para outros ele vai dizer, somente em Jerusalém, porque o seu coração está na terra. Tem gente, meus irmãos, que o rei confia você sair, ir e voltar, mas tem outros não. Você só tem condições de sobreviver em Jerusalém enquanto estiver na presença do rei. E o rei não quer que você não saia, não é por causa dele, não. Não é que ele vai entrar em depressão, em desespero, não. Deus não se sente desesperado quando ver alguém sair, não. É por causa de você mesmo, Simei. Porque ele sabe que vida você só vai ter se estiver dentro de Jerusalém. Só que o texto diz, meus irmãos, que alguém vai exercer um nível de influência sobre a vida de Simei, porque o texto diz que 2 escravos de Simei saíram de Jerusalém, e o texto diz assim, deram parte a Simei, que 2 escravos dele haviam saído de Jerusalém. E Simei sabe o que fez? Ele disse, eu não vou me importar com 2 escravos. Eles foram, se quiserem voltar, voltem, mas se não quiser, eu não vou atrás, porque eu sou o Senhor dos escravos. Se eu for, serei o escravo dos escravos. Mas se eu não for, eles continuarão sendo os meus escravos. Só que não foi isso que aconteceu. Simei não está se importando com a palavra do rei, não está se importando com Jerusalém, e ele foi atrás 2 escravos, fazendo coro a Eclesiastes capítulo 7, o verso 10, quando diz que uma coisa terrível eu vi sobre a terra, príncipes andando a pé como escravo.
e escravos montados a cavalo como príncipe. É bom ficar em Jerusalém, Simei. Não vale a pena sair de Jerusalém por causa de 2 escravos. Escravo vai e escravo volta. Foi por causa disto que Abraão recebeu o escravo Agar como presente. José foi vendido, era uma coisa muito susceptível, foi embora, compra outro, ganha de presente, mas ele não percebeu a importância de morar em Jerusalém. E sabe para onde é que os escravos foram? Para onde, pastor Romilson? Para o ribeiro de Cedron, aonde o rei tinha dito para ele que não saísse de Jerusalém. O que é que diz o Salmo 42? Um abismo chama o outro abismo. Tem uma palavra que eu gosto de Paulo. Paulo diz assim, que não devemos ignorar os ardis de Satanás. Numa outra versão ele diz assim, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e sofisma. A palavra sofisma é fazer a coisa certa com motivação errada. Ou seja, os escravos eram de Simei, eu vou atrás, mas você está errado na sua motivação. Por quê? Porque o rei disse para você não ir. E nesse tempo presente, o diabo sabe que o que vai prevalecer para nós alcançarmos vitória em todas as áreas da nossa vida, não é sacrifício para buscar escravos lá fora, mas é obediência para ficar aqui dentro de Jerusalém. Portanto, ele vai fazer de tudo para lhe tirar da presença, ele vai fazer de tudo para lhe tirar de Jerusalém, porque ele sabe que Jerusalém é bom. O diabo já foi de Jerusalém, ele sabe o que é Jerusalém, sabe que Jerusalém é bom, e ele vai fazer de tudo para você não chegar lá, porque ele foi de Jerusalém e nunca mais o diabo vai voltar para Jerusalém. Sabendo disso, ele vai tentar contra a minha vida, contra a sua vida, contra a sua vida, contra a sua vida, para você não ir para Jerusalém de maneira alguma. Esse crente que está do seu lado aí, pegue na mão dele que está do seu lado aí, levante a mão dessa pessoa lá no 3º andar, segure a mão dessa pessoa que já tem profecias na casa, dá uma sacudida e diga, não vale a pena sair de não vale a pena sair de Jerusalém por causa de 2 escravos. Não vale a pena sair de Jerusalém por causa de 2 escravos. Fica em Jerusalém. Jerusalém, em Lucas 24, 49, Atos 8, tem o Espírito de Deus para garantir a nossa vitória e a nossa alegria permanente em Jerusalém. Jerusalém tem disposição para receber o cumprimento da promessa. Em Lucas 24, 33, os discípulos iam em direção a Emaús porque estava decepcionado com a graça aparece no meio do caminho e disse, vocês estão indo para onde? Eles disseram, porventura és tu um peregrino em Jerusalém, que não está sabendo o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, um grande profeta, poderoso em obras. Então Jesus fez que ia para outro caminho. Ele disse, fica conosco, mas ainda não tinha percebido. No partir do pão, o código de Deus fixado nos olhos deles se abriram, e ele disse, é Jesus. Verso 33, na mesma hora voltaram para Jerusalém. Ainda dá tempo para voltar, ainda dá tempo para voltar. O diabo está fazendo de tudo para lhe tirar, até o modismo ele já inventou. Os desigrejados colocando termos para lhe tirar de Jerusalém, mas a sua morada eterna é lá. É que vassu de calassubria. Quem vai nessa caravana para Jerusalém? Quem é que vai nessa caravana? Ninguém vai lhe tirar deste endereço de Deus. Volta que ainda dá tempo. Pregadora Helena Raquel, das séries dos Gideões, ela pregou uma mensagem e o título foi: não use nada que o rei te deu para financiar o seu pecado. Percebam que o rei
disse para Simei, está aqui, ó, jumento, mas só pode usar em Jerusalém. E o problema de Simei é tão grave, que ele está tão ensandecido nas suas ações, que ele pega o jumento que o rei deu para usar em Jerusalém, e coloca para fora da cidade para buscar os seus escravos. Um dia me fizeram uma pergunta, pastor Romilson, por que é que as suas mensagens é capítulo, versículo e texto? A resposta é simples, porque se eu disser o que eu acho, o que eu penso, o que eu deduzo, o que eu maquino, o diabo tem como questionar. Mas se eu disser, está escrito, ele, ó. Com base nisso, eu particularmente tenho dificuldade de estar escutando testemunho nesta geração. O problema é que essa geração fala desses escravos que foram como se eles ainda estivessem vivos em Jerusalém. É porque eu matei, é porque eu roubei, é porque eu era adúltero, é porque eu era isso, era aquilo. Mas fala com tamanha alegria, como se os escravos estivessem vivos. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, que a nossa vida pregressa, éramos como escravos do pecado. Mas veio a graça de Deus, remachanda, elibidiovasaios, e nos libertou da lei do pecado. Agora nós somos livres. Romanos 8, versículo 1 diz a Bíblia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. João escreve no capítulo 8, versículo 32 e 36, e conhecereis a verdade vos libertará, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É bom, pastor, quando tem escravo em Jerusalém, até é bom, mas o escravo tem que estar preso ao seu Senhor. Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que é uma guerra muito grande, escravo, e você lutando contra ele, ele contra você, querendo te arrastar para o pecado, querendo te tirar da presença de Deus. Aí o Espírito diz, não rapaz, quem te salvou, quem te transformou foi eu. Aí você vai orar, vai orar, vai orar, mas o diabo diz assim, olha, o pecado é maravilhoso, venha para cá, e você volta, e é uma guerra. Um dia você quer orar, eu quero orar, eu quero ler Bíblia, eu quero consagrar e eu quero voltar. No outro dia você quer pegar, no outro dia você quer mentir, no outro dia você quer roubar, porque essa é a nossa natureza. Aí tem o poder de decisão, você vai deixar quem fluir? Você olha para a graça e olha para o pecado. Eu vou ficar com a graça. Quando você abraça a graça, oh meu Deus, quando você abraça a graça toma domínio sobre a sua vida, e ele vai ficar preso, dominado em você. Ele está brigando. O cantor disse o seguinte, todo dia o pecado vem e chama, todo dia as propostas vêm e chama, todo dia vem as tentações, mas eu escolho Deus, e eu escolho Deus, porque Deus é de cima, é do céu, é de Jerusalém, e é para lá que eu vou morar eternamente com ele na glória. Os escravos querem sair? Querem, deixa os escravos ir, contanto que você fique com o rei e na presença do rei. Mas mora aqui um problema nessa saída de Simei, é que o texto diz assim, ó, deram parte a Simei. Quem foi, pastor? O texto não apresenta o nome, mas sabemos o nome do rei. Como é o nome do rei? Salomão. Como é o nome do rei da igreja? Jesus de Nazaré. E por que esse nome deram parte a Simei não apresenta o nome aqui? Porque Paulo vai dizer assim, ó, que nem todos os que estão em Israel são israelitas. Nosso grande problema é que por não entendermos isto, começamos a abrir os nossos ouvidos para dar ouvido a quem não tem o coração no reino. E aí vem as perguntas de Deus para a sua vida nessa noite. A quem você está dando os seus ouvidos? A quem você está emprestando os seus ouvidos? Qual é o nível de influência que essas pessoas estão prestando a você? Você escolheu escutar mais a voz de Deus ou a voz destes
destes que estão dizendo, não vá para o culto hoje não. Não vá para a Santa Ceia hoje não. Não vamos orar hoje não. Não vá para a escola bíblica hoje não. Não vamos para relacionar-se com Deus hoje não. E vai lhe tirando aos poucos. Mas o que foi que Deus falou com você? O que foi que o rei falou ao teu respeito? Ele disse para você sair ou para você ficar? Ele disse para você ficar. Só que nós estamos tendo problema com isso. Isaías capítulo de número 1, versículo 4 diz, o boi conhece o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas o meu povo não conhece a minha voz. Salmo 81 diz assim, ó Israel, se tu ouvires a minha voz. Isaías 1,16 diz, comerias o bem dessa terra. E a proposta desse tempo presente é que desobedeçamos ao Senhor para estarmos sendo mendigos de causas espirituais, procurando bênção a qualquer custo, em qualquer lugar, a todo vapor, nesse supermercado da fé, aonde os pseudos evangelistas estão a todo momento tentando agitar a massa humana com promessas irreais, dizendo, venha que a sua vitória vai ser hoje, o seu milagre vai ser hoje. Só que eu particularmente, com base na palavra, não acredito em vitória sem responsabilidade. Todo privilégio impõe responsabilidade. É por isso que Deuteronômio 28, versículo 2 diz, e essas bênçãos te seguirão todos os dias da tua vida, se atentamente ouvires a minha voz. Quem ouve tem vitória, quem ouve tem milagre, quem ouve tem resposta. É Deus dizendo, não precisa correr atrás de nada e nem de ninguém, basta você ouvir e a minha bênção vai te perseguir todos os dias da sua vida. Caminho para o término dizendo o seguinte, Simei volta para Jerusalém, senta no banco e fica como se nada tivesse acontecido. Só que o versículo de número 45 e 46 diz a Bíblia aqui, então Benaías disse ao rei, Simei saiu e já voltou. Tem um Benaías em Jerusalém. O pastor não sabe quem saiu e quem chegou, mas ele sabe. E quem é esse Benaías, pastor? O querido Espírito. Ele conhece todas as coisas. Davi um dia quis brincar de esconde com Deus e não deu certo. Senhor, será que tu sabes mesmo se eu sair, se eu entrar onde eu for e onde não for? Sei, Davi. Se eu subir ao céu, aqui já é a minha morada, Davi, não dá certo. Se eu fizer a minha casa lá no céu, a palavra céu é inferno, aí eu não vou. Mas os meus olhares estarão olhando para ti com chamas de fogo. Se eu me deitar, eu conheço o teu deitar. Como tu deita, eu sei como é que tu deita. Se eu me levantar, eu conheço o teu levantar. E se eu não disser nenhuma palavra, mas orar, eu conheço sem que haja uma só palavra. E se eu vier de longe, ele disse, de longe eu conheço os teus passos. Aí ele diz, eu sei que tu me sonda. A palavra sonda é mais do que olhar, é mais do que ver. É colocar uma perfuração, como se fosse um aparelho da Petrobras, uma perfuração para localização do petróleo no profundo do mar. E diz, achei no recôndito todas as verdades desse petróleo. Está escuro, mas eu achei. Está escuro, mas está aqui. Está toda a realidade. O Espírito sabe como você deita, para onde você vai, com quem você vai, a hora que vai, a hora que volta. A mãe não sabe com quem você está indo, mas o pai sabe. A mãe não sabe com quem você está chegando, mas ele sabe. O Espírito de Deus vai localizar Simei em Jerusalém para um confronto. O texto termina dizendo, mandou o rei chamar a Simei. 2 chamadas. Não precisava de nada disso. Bastava uma, Simei, venha e fica. Relaciona-se comigo. Mas porque desobedeceste, uma segunda chamada. Manda chamar Simei, e Simei veio.
Tu não disseste que boa é esta palavra que o rei meu senhor te falou, porque pois agora não guardaste as ordenanças e os juízos de Deus? Porque tu saístes. E a Bíblia diz, e o teu sangue será sobre a tua cabeça. A palavra sangue sobre a cabeça aqui, é aquela morte que matava as pessoas, e quando ouvissem dizer nos rincões de Israel, aquilo não era um homicídio, era um suicídio, porque a pessoa sabia porque estava morrendo. Entretanto, o texto diz que este homem foi trazido para fora e morto, e o espírito, Benaías, voltou para Jerusalém. E lá está, e o texto diz assim, então o reino de Salomão se estabeleceu. Alguém pergunta, por que ele matou? Poderia deixar vivo e dar uma segunda chance? Não, Davi já deu lá atrás. O problema é que nós estamos sendo muito longânimo com quem Deus já decretou um juízo. Davi já decretou lá atrás, já deu longanimidade. E aí tem a outra pergunta, mas não poderia o rei Salomão dar uma terceira chance, não? É que Jerusalém não é a casa de mãe Chica, não, que entra a hora que quer e sai a hora que quer, não. Isso aqui tem lei, tem princípio, tem hora de entrada, de saída. O rei sabe quem vai sair, quem não vai. O problema da nossa geração é que nós não estamos tendo limites. Está liberado tudo aqui embaixo, na igreja A, na igreja B, igreja para isso, igreja para aquilo, mas para subir para Jerusalém a regra continua a mesma, seguir a paz com todos e a santificação, senão a qual ninguém verá o Senhor. Deixa-se meio vivo, não vou deixar, porque se eu deixar outros vão sair também, não morre não, está saindo, está entrando. Jerusalém é para quem quer viver eternamente com o rei, é para quem quer passar a eternidade com Ele. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Teba soube de avassergia. Remarore de ovassaios. Quantos querem morar eternamente em Jerusalém com Ele? Quantos querem morar eternamente em Jerusalém com Ele? O rei está vindo buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Aleluia, levante as suas mãos aos céus e diga alguma coisa para o rei. Diga, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga, Senhor, por nada desta vida eu vou sair de Jerusalém. Aqui, irmão, a igreja aqui embaixo é a Jerusalém de Deus na terra. É o ensaio para você passar a eternidade com Deus lá em cima. Aleluia, diga alguma coisa, diga a Deus, eu não vou sair. A luta está grande, mas não saia. Pessoas estão te chamando, não saia. Pessoas estão te convidando, não saia. A luta te convida para chorar, chorando, mas não saia. Gemendo, mas não saia. Ouvindo vozes e vultos, mas não saia. Deus está dizendo, fica em Jerusalém. Tem morada eterna para você na glória. Fica de pé. O rei Jesus disse também para a sua igreja, em João capítulo 14, o versículo 6. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não está alugando um espaço para você passar um final de semana. Ele está construindo uma casa para você passar a eternidade. É uma questão de escolha, faça a sua, tome a sua decisão interna, dizendo, Deus, por nada desta vida eu vou perder o céu de vista. Aí aonde você está, leve a mão no seu coração. Se houver alguém nessa noite aqui, oh glória, que por algum motivo você está desanimado na caminhada, pensando em parar, em desistir, achando que o rei está demorando de vir buscar o seu povo.
ou você que está afastado da presença do Rei, e por algum motivo você está caminhando por caminhos longínquos, Deus lhe trouxe nessa noite aqui para falar ao seu coração. Se você deseja reconciliar-se com o Rei, fazer uma aliança com Ele, receber o anel no dedo, sandália nos pés e vestimentas novas, sai do teu lugar de prece e vem aqui que queremos orar por você. O Espírito de Deus está renovando as suas forças, lhe dando uma segunda chance enquanto o Rei ainda não chegou. Ele é o Deus Todo-Poderoso que age com misericórdia nesta noite e está lhe dando essa oportunidade. Se você deseja, venha. O Espírito de Deus está dizendo: eu estou trabalhando no teu ser, te dando esta graça para você dar a volta por cima. Aleluia. Se você permanece um desejo de ficar aí, levante as suas duas mãos aos céus e oremos ao Senhor. Eterno Deus, eu sei, ó Deus, a importância da Tua palavra nessa noite. Cada vida que saiu dos seus lares desejosos de ouvir a Tua voz. Ó Deus, eu te peço agora, Pai, derrama o Teu Espírito, Senhor, ó Pai, em forma de cobrança na alma, trazendo de volta essa pessoa para o centro da Tua vontade. Declaramos a essa pessoa que está pela internet nos assistindo, com o seu coração quebrantado, que se renda ao Senhor Jesus. Nada e nem ninguém, nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nenhuma potestade, nem o principado nos poderá separar desta Jerusalém celestial. Declaramos agora que todos os demônios caiam por terra contra a vida do teu povo, e a tua igreja militante triunfe, exalte ao teu nome e rumo ao céu de Deus, a nova Jerusalém, celebrando ao nome do Senhor. Toca em alguém, abrace alguém, libere uma palavra para alguém e diga: eu quero ver você no céu, eu quero ver você no céu. Quem vai nessa caravana, abrace alguém, abraça o esposo, o amigo, o irmão, a irmã, abrace e diga: eu quero te encontrar no céu de Deus.